aí, por exemplo? É de que, sim, as pessoas aqui estão bem assustadas. Os Estados Unidos, inclusive, agora tomou uma decisão de autorizar, tirar algumas sanções sobre o petróleo russo. Então, vai permitir que os países comprem o petróleo russo com algumas condições, justamente por causa do medo, né, de que essa crise se agrave de uma forma exponencial. Então, há muita preocupação com isso aqui. Essa é a principal preocupação nesse momento. É por isso, quando a gente fala de custos políticos para Donald Trump, é esse custo que as pessoas sentem no bolso mesmo aqui. Isso em época de eleição, né, como o Louri falava muito, como o Louri falava, importa muito, tem um peso diferente se a gente considerar as eleições agora no final desse ano. Então, é algo que está sendo muito considerado aqui, é perceptível, já era uma preocupação do governo Trump e agora se torna uma preocupação ainda maior, uma preocupação global, porque essas medidas todas são consideradas temporárias. Então, a Agência Internacional de Energia concordou com a liberação dos 400 milhões de barris de petróleo, que parece ser um número grande, e é a maior intervenção desse tipo na história. A maior antes dessa tinha sido em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Agora a gente tem que foram 185 milhões de barris, agora devem ser 400. Os Estados Unidos acabaram de decidir, então, tirar algumas restrições sobre o petróleo da Rússia. Ainda assim, tudo isso deve promover um alívio apenas temporário. A situação só deve se resolver mesmo quando o conflito parar, quando as tensões se acalmarem. Ninguém sabe exatamente quando é que isso vai ser. O Donald Trump diz aqui, ele tenta convencer e acalmar a população, dizendo que, não só a população, os mercados também, claro, dizendo que quando ele quiser essa guerra acaba, mas não é tão simples assim. Aqui fala-se muito sobre o taco, né? O Trump always chickens out, aquela coisa de o Trump sempre recua, que foi como ele fez na questão das tarifas, na questão até da Groenlândia, que ele falava muito e parou de falar, né? Por hora, pelo menos. Mas não é tão fácil assim você taco uma guerra, como é de decidir. Uma guerra não é uma decisão unilateral, como foi a decisão das tarifas, por exemplo. Né? Não é Trump quem decide quando é que. Não depende só de Trump decidir quando é que esse conflito acaba. Então, por isso, esse temor de que a situação vá continuar e vá se tornar cada vez pior com o tempo. É o que eu sinto aqui nos Estados Unidos. Ori, qual é a sua avaliação? Estamos pior do que na década de 70? Ainda não, porque é muito pouco tempo que transcorreu e as consequências desse choque petróleo dependem de 3 fatores, 2 dos quais já acontecem. Né? Em primeiro lugar, a credibilidade da ameaça iraniana. Ela é real, eles já sabíamos que era antes dessa guerra, não é difícil fechar o Estreito de Hormuz, não é difícil atacar as refinarias das monarquias árabes do Golfo com drones, né? Basta danificá-las ou até ameaçá-las, que elas já são fechadas, e as refinarias, né? 2 milhões de barris por dia que são transformados em gasolina, diesel, já foram paralisados, deixaram de ir para o mercado. E mais esses 20 milhões de barris de petróleo por dia e também 20% do gás consumido no mundo, tudo isso saiu do mercado. Agora, então esse primeiro pilar de credibilidade está colocado, ele está preenchido, né? Além disso, a capacidade de continuar fazendo isso, mesmo com a destruição da Marinha de Guerra americana, também é real. Né? Eu tenho ouvi um militar americano que atuou no Golfo, dizendo que os iranianos às vezes aparecem com jet skis jogando minas marítimas. Né? E não é muito sim. Tem um outro componente que é o dos drones, que agora é um novo componente. Então, você manda enxames pequenos para um petroleiro, as chances de um deles bater numa área vital, causar um incêndio, seguido por uma explosão, seguido por um afundamento de um petroleiro, se for no estreito, fechou o estreito. E vai levar semanas para retirar essa embarcação. Então, agora vem o terceiro pilar que não sabemos, que é a duração
se forem 2 semanas, o mercado não aguenta. Sobretudo com esses 400 milhões de reserva estratégica, cuja liberação foi anunciada por 32 países. Porém, mais de 2 semanas, o choque que já se espalha por todos os setores da economia, mesmo voltando o petróleo, o choque que já está dado e já tem consequências de redução da atividade econômica global e de aumento da inflação. E tem uma dificuldade, né? Essa questão, como o Lorival está colocando, pode ter... para você voltar aos níveis do preço do petróleo anterior, vai demorar um tempo significativo, mesmo que libere-se o Estreito de Hormuz em breve. Porque, por exemplo, ao você liberar esses 400 milhões de barris da Agência Internacional de Energia, em algum momento os países vão ter que recompor essas reservas estratégicas. Isso vai custar dinheiro, portanto vai ter que continuar uma demanda muito grande pelo petróleo. Outra coisa, as refinarias, que o Lorival muito bem colocou, que podem facilmente e estão sendo atacadas por drones, elas já estão diminuindo muito a sua produção de petróleo. E ao diminuir, ou se elas tiverem que parar a retirada do petróleo, não as refinarias, mas a produção do petróleo, se tiver que ser interrompida, às vezes ela pode demorar semanas para voltar para o mesmo nível de produção anterior. Então nós estamos falando aqui de uma crise que vai se manter. Ela pode ter um tempo agudo que vai ser mais curto, se o Estreito de Hormuz for aberto, se o presidente Donald Trump interromper o conflito, por exemplo, se chegar a um acordo, mas o long tail aí, né, o longo período que a gente vai ter para normalizar a questão do valor do petróleo vai demorar ainda muito tempo, isso vai bater e vai ter consequências políticas. Provavelmente, inclusive, na eleição americana. Mas a gente já está caminhando aqui